Agora sim. Estamos. Boa noite a todas e a todos. Inicialmente, eu vou passar a palavra para a Flávia Martins Costa, que é a coordenadora do coletivo Anula STF, Lula é Inocente, que agora mudou de nome. Por que mudou de nome, Flávia? Nós mudamos de nome porque nós estamos numa nova etapa. Agora com a anulação dos processos fraudulentos e também com a declaração que o Moro é suspeito, nós passamos para uma outra etapa. Nós trocamos para coletivo Lula presidente e Lula é inocente ainda. Porque está faltando, né, levar a população, através das maneiras que nós temos agora com essa pandemia, né, que são os nossos faixaços, os outdoors, os lambi-lambis, todas as maneiras que a gente consegue de romper a nossa bolha e chegar à população, de passar a informação que o Lula é inocente, e que ele agora é candidato, ele pode ser candidato, né, se quiser, e que ele está elegível. Essa informação, apesar da anulação de todos os processos, não é conhecimento da população. A mídia tradicional, ela continua escondendo isso, lamentavelmente. Então, a gente, na nossa militância, nós estamos nos esforçando para conseguir romper essas barreiras. Com muita dificuldade também, porque a gente, tanto em Santa Catarina, lá, a Margarete Scandrini, que coordena, como aqui no Rio Grande do Sul, nós temos tido muito problema, e esse é um dos pontos que a gente gostaria que fosse discutido aqui nessa live hoje, para levar para a nossa militância. Nós temos um cerceamento na nossa liberdade de expressão. Os nossos outdoors estão sendo vandalizados, queimados, destruídos, por fascistas, né? Isso já aconteceu em Passo Fundo por 3 vezes, já fizemos BO, não há ainda uma atitude firme dos órgãos responsáveis. Então, tudo isso a gente está tendo essa dificuldade, mas o que eu acho positivo, nós estamos antecipando esses problemas, ao invés de só na época das eleições, o ano que vem, a gente enfrentar isso, nós já estamos antecipando. Estamos nos preparando, agora com essa live também a gente vai escutar os especialistas, vamos ter orientações, vamos também ampliando a nossa rede, porque a rede dele está pronta. Nós temos essa dificuldade de comunicação e com a pandemia piorou muito. Então, com essas nossas ações, a gente está se conhecendo, está se articulando com o interior, ampliando a nossa malha e fazendo isso, furando a bolha, o que é muito importante. É esse ponto aí que eu queria esclarecer. Contigo, Rosane. E quero dar bem-vindos a todos os palestrantes, né? Que seja uma excelente live para todos. E para os nossos espectadores aí. Perfeito, Flávia. A gente agradece muito. A Flávia é uma colaboradora espetacular desde o início desse movimento, né? Obrigada. Flávia e todos os integrantes. Paulo Torelli, doutor Paulo Torelli, já está na sala, muito bem. Tudo bem, boa tarde, alô, nós não estamos transmitindo, ou já estamos? Já estamos no ar. Que coisa boa, então minha saudação a todos vocês e aos internautas em particular aí, que nos acompanham. A tia Rosane, a Maria Conceição Vidal, que tenho a alegria de rever aqui, a Maritânia, a Jaque, nossa parceira de luta aí do Mudo AB, e a Flávia, que estava nos acompanhando, também está participando aí, né? Uma alegria, uma saudação a todos e a todas. Ok. O Tarso já conseguiu entrar, querido Tiago. Tiago está comandando a massa aí. Ok? Bom, a gente está ainda com 1 minuto antes, né, do horário previsto, que é 19 horas. O companheiro Tarso Gênio deve estar entrando, e não estou vendo a Jaque aqui. Ela está aqui também. A Jaque está aqui, a Maritânia. Está faltando o Tarso, que deve estar chegando.
O Tarso está numa outra live, né? Bom, é o mundo das lives, né? Pois é, Rosane, vocês comentavam, né? Entramos um pouquinho antes no ar. Então, boa noite também aos internautas. Estávamos preparando aqui as câmeras e o Tiago disse, já estamos no ar. Beleza, né? Então, já estamos lá. E eu queria cumprimentar mesmo vocês também, e acho muito pertinente isso que a Flávia acabou de colocar na questão da alteração do nome, né? Então, diante da anulação pelo STF, ou seja, alcançado o objetivo, né? Essa luta árdua de vocês, de todos, né? Bem importante. Olha ali, nosso palestrante ilustre. Querido governador Tarso Genro, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo, bem-vindo. Boa noite, Tarso. As nossas mulheres, Maritânia, a Jaqueline, né? Aos nossos juristas aqui renomados, né? Paulo Torelli, Tarso Genro. E boa noite, Conceição. Boa noite, Rosane. Boa noite, governador Tarso. Boa noite, Paulo Torelli, Jaque e Maritânia. Uma alegria estar aqui com vocês hoje para conversarmos, enfim. Isso aí. Então, a Conceição vai aqui fazer o trabalho junto comigo de coordenar um pouco, né? Senão a gente conhece advogado, né? Começa a falar, terminar é difícil, né? Alguém tem que cuidar o tempo, fazer umas perguntinhas, blá, blá, blá. Mas eu queria, em primeiro lugar, que a Conceição se apresentasse, né? Para vocês conhecerem ela um pouquinho melhor. Vamos lá, Conceição. Então, eu sou Conceição Vidal, sou nutricionista, participo do coletivo cultural da Associação Satélite Prontidão e também participo do coletivo Anula STF e também do bloco Ai, que saudade do meu ex. Ai, que saudade do meu ex. Nem sempre podemos dizer isso, né? Mas no nosso caso aqui, nós temos muita saudade do nosso ex-presidente, que será, provavelmente, né? Certamente, o nosso futuro presidente. Quer dar uma boa noite aí, Tarso, antes de eu me apresentar? Boa noite, pessoal. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Doutor Torelli, a doutora Maritânia, pessoas brilhantes que eu conheço na profissão, a Jaque, a Conceição, e a Rosane, minha querida amiga de muitas e muitas jornadas. Então, um prazer estar aqui e vamos trocar ideias. Muito bem, muito obrigada. O Tarso, eu conheço assim, de muitos anos, porque eu sou de Santa Rosa, e eu tinha um Fiatzinho, né? Um 147, e eu me lembro que eu carreguei o Tarso nesse Fiat, lá nos barros, no interior, né? Fazendo campanha, porque ele foi candidato ao governo do estado também, né? Eu não me lembro que ano foi isso, Tarso. Foi antes de... Primeiro foi na Constituinte, né? Sim, na Constituinte, sim. Depois o governo do estado, né? Tá, que foram assim, anos e anos atrás. E depois foi o nosso governador, né? Bom, então eu só vou dizer rapidamente, eu sou a Rosane Dalsasso, sou professora, sou ativista cultural, já fui gestora cultural na Secretaria de Cultura de Santa Rosa, lá eu fui vereadora também pelo PT, muito me orgulho. Também trabalhei nos governos do Lula, nos dois governos, no Ministério da Cultura, representando a região sul, e depois integrei o governo Tarso, né, com muita satisfação, na Secretaria de Educação, com o secretário José Clóvis de Azevedo. Finalmente, eu fui para a Câmara Municipal de Vereadores de Porto Alegre, onde eu atuei na bancada do PT e também na assessoria da vereadora e agora deputada Sofia Cavedon. Então, é uma trajetória de lutas que todos nós temos, né, de muitos e muitos anos. Eu queria dizer aqui, agradecer a todos e todas que colaboraram nessa caminhada. Eu não posso esquecer nada aqui que eu vou falar, então tenho que dar uma olhadinha aqui no meu roteiro rapidinho. As viagens cansativas a Curitiba para a vigília Lula livre, as passeatas, os atos, os escrachos. Aconteceu o Fica Dilma, fora Temer, ele não, fora Bolsonaro, Lula livre, Lula inocente. Quantos buzinaços, panelaços, carreatas, foram muitos protestos. Nós fizemos festivais Lula livre, em todo o Brasil, vejam,
Uma maravilha. Estivemos aqui também, em Porto Alegre, fazendo os festivais. O Comitê Lula Livre da Cidade Baixa, um baita de um trabalho, né? Nossos companheiros lá, Eneida, o Moreno, bom, e também, e todo mundo que participou. E também o Comitê Lula Livre de Porto Alegre, além do GAC, o Grupo de Ações Coletivas. É importante a gente fazer esse resgate, porque a luta, ela começou há muito tempo atrás, e a gente não sai da luta, né, Torelli? Isso aí. Então, mas eu vou continuar falando depois um pouquinho sobre o GAC. Eu queria dar um alô para a Gisela Guiar, que deve estar aí nos assistindo, e a nossa coordenadora Flávia fez uma fala inicial. Se a Flávia quiser continuar com a gente também, pode continuar, é um prazer estar com ela aqui. Bem, agora eu vou fazer o seguinte, gente, nós temos uma surpresa, e essa surpresa, ela é bem rapidinha, né? Deixa eu ir lá. Bom, nós teremos agora o prazer de ouvir o duo Conceição Vidal e Marta Vidal, que são irmãs, fazem parte desse coletivo, está aí a Marta aparecendo, o coletivo cultural da Associação Satélite Prontidão. A Conceição, como já disse, é nutricionista, Marta é professora, psicóloga, e fazem parte da harmonia do bloco Ai, Que Saudade do Meu Ex. E são cantoras. Então, Conceição, nos brinde com essa música linda, que se chama, como se chama? Lugarejo. Lugarejo, olha aí, gente. Vamos lá, então. É com vocês. Obrigada. Boa noite. Uma cidade, um país, um lugarejo, uma igualdade, um sossego e um beijo, no canto do mundo, perdidos sem dinheiro. Tudo é troca, o verde, a banana e a água do rio. Tranquila, tem uma deusa e um povo guerreiro. Tem uma deusa e um povo guerreiro, que toca, que pesca, que caça e que ama, trabalha e não chora, porque não tem canga, planta de dia, come de noite, banana, pitanga e os raios de sol. Tem uma deusa e um povo guerreiro. Tem uma deusa e um povo guerreiro, que toca, que pesca, que caça e que ama, trabalha e não chora, porque não tem canga, planta de dia, come de noite, banana, pitanga e os raios de sol. E os raios de sol. E os raios de sol. Essa música, muito obrigada. Essa música é de Giba Giba e Vanderlei Falkenberg, Lugarejo. Muito obrigada, Marta. Quem é Giba Giba? Conta pra gente. Então, Giba Giba é o Gilberto Amaro do Nascimento, natural de Pelotas, mas viveu muito tempo aqui em Porto Alegre,
um grande músico, grande compositor, e divulgou o tambor de sopapo na nossa cultura. É um grande griot, nosso mestre. Obrigada, Conceição. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Linda essa música Lugarejo, né? Bom, agora chegou a vez dos nossos convidados, né? Nós estamos aqui com o Tarso Genro, que é advogado, ex-prefeito e governador, ministro em 3 pastas do governo Lula, nascido em São Borja, autor de livros de direito e teoria política, da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, doutor honoris causa da UFPEL, Universidade Federal de Pelotas, e da Unisc, ex-presidente do PT. Estamos também aqui, muita honra, Tarso Genro, de dedicar um espaço de tempo para nós conversarmos sobre esse momento político atual, importantíssimo que a gente está vivendo. Paulo Torelli, agora, né, vou apresentar para vocês, é militante do PT desde a sua fundação, foi presidente do Grêmio Estudantil de uma escola pública de Caxias do Sul, também presidente do CAAR, que eu não sei o que é o CAAR, mas é algo do direito da URGS. Bom, Centro Acadêmico André da Rocha. O André da Rocha foi o primeiro desembargador que atuou aqui e que fundou a Faculdade de Direito da URGS, por isso que o Centro Acadêmico tem o nome dele. Mas é verdade, me desculpa que eu não ter te explicado. Não, é que eu... composto a sigla. Tá certo, tá tranquilo. Coordenador do DCE da URGS também, né? E em defesa da escola pública, foi assessor da bancada do PT na Constituinte Estadual, integrante do Executivo Estadual do PT, advogado desde 1989. Também foi procurador-geral do Rio Grande do Sul, o governo Olívio Dutra, mestre em Direito do Estado doutor em Direito Constitucional pela Universidade de São Paulo. Também coordena o movimento Muda OAB, em defesa da democratização da OAB, desde 2003. E agora nós temos a Maritânia Dallagnol, que é advogada formada pela Universidade Federal de Pelotas, sócia da Dallagnol Advogados Associados, eleitoralista, quase matamos ela em período de eleição, né? Tendo atuado nas eleições municipais e gerais no Estado desde 1992. Com forte atuação no direito público, em especial na defesa de gestores públicos e na assessoria aos municípios. É palestrante e é conferencista. Muito prazer, Maritânia, de ter você aqui também. E o Paulo Torelli também, né? Ele sabe, a gente já acompanha muitas lives dele aqui, e o trabalho excepcional que vocês fazem. A Jaqueline Machado agora, a Jaque, né? Ela disse que podemos chamá-la Jaque. Ela é de Rio Grande, bacharel em Direito pela UFPEL. Pelotas aqui tomou conta, né, gente? Pós-graduada nas áreas do Direito e Educação. Atua em movimentos feministas, como, por exemplo, 8 de março, e pela vida das mulheres em Pelotas. Advogada feminista e humanizada, é escritora, palestrante, publicou os últimos 2 livros no ano de 2020, de forma independente. Imperador de Jade é uma das obras. Mulher Viva, Antropofagias Feministas é a outra obra. E é integrante do movimento Muda OAB, também participa do GURD, né? Associação dos Juristas pela Democracia. É isso? E agora, Conceição, o que a gente faz? Então, agora a gente convida nossos palestrantes com aquelas perguntas, né, que você tem aí, Rosane, para iniciarmos esse debate. Opa, aqui, passeando aqui. Apareceu um convidado novo. O gato da Conceição. A gente quer fazer um bate-papo informal, o assunto é sério, mas a gente está muito feliz, sabe? Nós estamos felizes. E, finalmente, o STF fez algo que deveria ter feito há muitos anos atrás, né? Então, a gente tem aqui algumas questões para vocês, inclusive direcionadas, mas que todo mundo pode dar pitaco, tá? Direcionadas assim, vou perguntar uma pro Tarso, a gente vai conversando assim. Mas eu acho que vocês poderiam fazer uma abordagem inicial, né? E também já colocando a resposta à seguinte questão.
O STF não deveria julgar, não deveria ter julgado o mérito nos processos contra o Lula? Então, na abordagem inicial de vocês, em torno de uns 4 minutos, 5 minutos, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, porque nós temos mais perguntas elaboradas aí pelo coletivo Lula Presidente RS. Tá bom? Podemos começar? Quem começa? Tarso Genro. Liga o som, Tarso. Sugiro que seja o Tarso. Eu proponho que o Torelli comece. Eu estou retornando agora para a profissão, né? Sim. Então, portanto, eu sou um pouco novato aí na atividade jurisdicional de novo. E o Torelli nunca cessou a sua atividade profissional. Então, eu proponho que o Torelli e a Maritânia, que é uma belíssima e grande advogada, façam a intervenção inicial. Depois eu tento ajudar na reflexão sobre ela. Que bacana. Muito bem. Torelli, com a palavra. Eu dou preferência para as damas também, mas eu posso começar, não tem problema nenhum, até porque Rosane sugerisse que fosse um bate-papo, né? Porque também esse é o problema, né? Se solta a palavra aqui, eu vou falando e não para. Eu te chamo aqui, pode deixar. Então, não, vamos lá. Em primeiro lugar, alegria estar com todos vocês, Tarso, Maritânia, eu já tinha saudado antes do Tarso entrar na sala, Jaque, a Conceição Vidal, querida amiga, que eu não vejo há algum tempo, a pandemia nos impede de conviver, né? E a ti, Rosane, uma militante histórica. Então, eu saúdo a ti, Rosane, em particular, pela liderança desse comitê, que foi decisivo para construir essa alegria que ainda não está consolidada, a Flávia, o João Mesomo, a Amanda Cardoso, nossa presidenta da primeira zonal, que são as grandes lideranças que conduziram esse comitê. O que eu tenho a dizer? Na realidade, nós estamos ainda no meio da caminhada, porque nós sofremos um golpe, o Brasil tomou um tombo em 2016, vamos ficar bem claro. E isso não é pouca coisa, isso tem implicações muito profundas e tem também raízes muito profundas na história brasileira. Quer dizer, não se passa impunemente por 350 anos de escravidão, quer dizer, um dos elementos de composição do povo brasileiro que foi sequestrado na África e que não teve nenhum resgate. Quer dizer, então, esse é um debate que, de fundo, está muito presente. Quer dizer, sem falar dos elementos autóctones, os índios que ocuparam esse território, e que está escrito que o território deles é inviolável na Constituição, mas essa palavra inviolável não significa mais nada. Aliás, está escrito que a advocacia inviolável, ela todo dia é usurpada. E o caso do Lula deixou isso bem claro quando estava se passando pano para a violação do sigilo, enfim, das comunicações do escritório de advocacia, o escritório do Lula. Quer dizer, nem se fale do absurdo que foi de um juiz de primeira instância divulgar uma gravação da presidência da República, que era caso de prisão em flagrante pelo STF, que tem a competência para julgar a presidência da República e que ali a sua competência foi usurpada. Então, são várias questões de fundo que se colocam. Agora, tem uma só que eu queria enfatizar, que é a origem de todo o nosso problema. Quer dizer, o problema do patrimonialismo brasileiro, quer dizer, essa herança portuguesa, que na realidade é interpretada pelos liberais de uma forma falsificada para dizer que o peso do Estado português, da coroa portuguesa, um potentado econômico, que a Inglaterra, no início da colonização, tinha que fazer pirataria, ela distribuía cartas de pirataria, e precisava fazer sociedade anônima, quer dizer, aquilo que era uma virtude de Portugal, que foi o poder econômico, gerou um peso enorme que os liberais dizem que isso dificulta a formação de uma sociedade democrática. Eu não estou querendo fugir da pergunta específica, porque, na realidade, eu quero responder ela, dizendo que o poder judiciário ou pelo menos deveria ser, um poder funcional, ou seja, não um poder representativo da sociedade, mas um poder que presta jurisdição, que julga litígios em qualquer democracia que se pretenda liberal. Entretanto, só no Brasil que não se concluiu ainda a implantação da primeira Constituição democrática e com compromisso social, que foi de 88, é que se permitiu que um poder se sobrepujasse, se sobreposse sobre todos os demais, como foi o caso do Judiciário. Quer dizer, são inúmeras circunstâncias que caracterizavam a nulidade do processo do Lula, para e passo desde o primeiro momento, e que, entretanto, houve sim uma constituição de um verdadeiro partido do Poder Judiciário. E eu fico por aqui para apontar isso.
Quer dizer, o que foi aquele episódio do juiz plantonista do TRF, que era o único que estava prestando jurisdição, ter dado uma liminar para soltar o Lula, e o presidente do tribunal, que não era juiz, a validade da intervenção dele era a mesma que qualquer um de nós, ligar para a carceragem da Polícia Federal, a partir de uma provocação do Sérgio Moro, que estava de férias, e dando uma ordem legal. Quer dizer, o juiz adora dizer que decisão judicial se cumpre, mas foi o presidente do TRF. E nem se fale da condução coercitiva, que era totalmente desnecessária e arbitrária. Quer dizer, o episódio do impedir o Lula de tomar posse na Casa Civil, através de uma liminar que foi dada por um ministro que agora se recompõe, que é o ministro Gilmar Mendes. Por quê? Porque ele está com medo, é um medo real, o medo do cabo e do soldado no jipe, que essa realidade está muito presente. Um governo protofascista assumiu no Brasil por conta do quê? Por conta de terem impedido o Lula de ser candidato. Porque eles sabiam qual era o resultado. E quem é que operou tudo isso? Foi condição sine qua non do sistema judiciário. Então, a nossa tarefa, Tarso, Maritânia, Jaque, Conceição, Rosane e internautas, é retomar, sim, o trabalho de dar efetividade à Constituição de 1988, enfrentando um gargalo, que foi o fato de não termos uma Constituição exclusiva, que permitiu que o Congresso possa do Brasil não autorize plebiscito, não autorize referendo. Hoje, o Supremo, só no Brasil, tem investidura vitalícia, ainda meteram mais 5 anos, porque não queriam que a Dilma nomeasse 5 ministros. Quer dizer, essa ação de interesses patrimonialistas que se articulou em torno do judiciário e operou uma política que é inaceitável. O próprio Conselho de Direitos Humanos da ONU disse que nenhuma democracia séria que se preze, o adversário escolhe quem é que vai ser o candidato do oponente. E foi aí que impediram o Lula arbitrariamente, com base nessa absurdo que foi o Supremo cada dia ter uma posição com relação à prisão em segundo grau. Então, eu vou dizer o seguinte, do ponto de vista processual, o processo não chegou ainda ao STF em termos de apreciação do mérito. Felizmente, o Supremo abriu a porta para reconstituir uma velha doutrina libertária, que é a doutrina do habeas corpus. O habeas corpus é uma ação constitucional que permite furar a fila e ir direto ao julgador da instância superior e dizer: este processo é nulo. E foi isso que a defesa do Lula, através do Cristiano Zanin, fez com o petismo. Furou a fila e levou direto para o STF. E houve polêmica, é óbvio, e ficou claro no voto do Barroso, houve polêmica, porque o Barroso, na realidade, trouxe elementos de fora do debate posto no processo acusatório contra o Lula. Trouxe elementos da política para tentar dizer que quem julgasse a favor de Lula era a favor da corrupção. Agora, respondendo à pergunta, o tema no mérito não chegou. O próprio Superior Tribunal de Justiça, o relator ministro Félix Fischer, fez um absurdo ali. Ele invocou a súmula número 7, que é uma velha súmula que diz o seguinte: os tribunais em Brasília não apreciam fatos para julgar se Lula era inocente ou não, porque sim, o STJ poderia ter, em grau de recurso especial, poderia ter ali entrado no mérito e ter dito: olha, o processo é novo. Todas essas razões que eu estou falando. Mas o relator, o ministro Félix Fischer, disse: não, súmula 7, que é um absurdo. O que diz a súmula 7? É óbvio que o tribunal em Brasília ele tem a responsabilidade de garantir a uniformização da interpretação do direito. Não cabe a ele ficar reconstituindo prova, ouvindo testemunhas. Mas quando isso está na decisão aqui do TRF, que é aquela decisão absurda que majorou a pena, cabia a ele, sim, que isso estava no acórdão, pegar e dizer: aqui existe uma inadequada apreciação das provas diante do direito que está posto. Porque as penas eram absurdas, inclusive aquela pena combinada, onde os 3 alinharam para não ter o recurso interno, que seriam os embargos infringentes, que permitiria o registro da candidatura do Lula. Então, o STJ teve uma posição extremamente conservadora. E isso quem advoga sabe disso, o Tarso sabe disso, a Maritânia, a Jaque, que quando o STJ quer entrar em apreciação de fato, ele entra a fundo. E entra casuisticamente. No caso do Lula, eles se negaram a entrar. Só que mudou a conjuntura por conta da operação spoofing, por conta dos hackers, veio a público aquilo que o Reinaldo Azevedo, jornalista, que é um liberal autêntico, tem se mostrado no Brasil, ele disse: olha, não é uma questão de justiça ou não a anulação do processo de Lula, é uma questão de decência. Depois que ficou claro que houve um conluio, não existe nenhuma possibilidade de um julgamento onde quem vai julgar
combina como é que um lado deve atuar. E vale para os dois lados, seja para a defesa, seja para a acusação. Então, a Operação Spoof revelou aquilo que qualquer profissional do direito via. Isso está nos manuais, nos comentários ao Código de Processo Civil, ao Código de Processo Penal. O juiz até pode ter uma identidade partidária, que é o caso do ministro Supremo, e aí eles abrem mão da filiação partidária quando são nomeados para o Supremo. É o caso do companheiro Toffoli, refiro assim porque ele era companheiro até a nomeação. Agora, a suspeição vai se caracterizar como ele se conduz como um inimigo. Esse é o debate, portanto, desculpa, eu falei que eu poderia me alongar, mas é o debate que temos que fazer no sentido de reconstituir as instituições democráticas brasileiras. Isso se faz de baixo para cima. E nós temos que entender que o Poder Judiciário é um poder funcional. A Constituição diz lá no artigo 1º que todo poder emana do povo, que o exerce diretamente ou através dos seus representantes eleitos. Está escrito a palavra eleitos lá. Então é um absurdo quando o Luiz Barroso, que tem uma formação jurídica anglo-saxã, ele fica dizendo que o Supremo é que reescreve a Constituição e tem essa prerrogativa, e mais, o Supremo é um órgão representativo. O Supremo não é um órgão representativo. O Supremo é um órgão contra-majoritário, como deve ser o judiciário em qualquer democracia. Porque se fosse um órgão representativo, quem é que vai garantir o direito da minoria quando a maioria quiser reestabelecer a escravidão? Ou quiser estabelecer a pena de morte? Quem é que vai dizer que isso não pode em nenhuma sociedade civilizada depois de Hegel e Kant? Os dois marcos do pensamento da modernidade e do iluminismo, em particular, me referindo ao pensamento neocantiano. Eu fico por aqui, não quero avançar, mas acho que esses elementos colocam uma realidade. O STF não tinha como entrar no mérito neste momento, mas o habeas corpus, que é um remédio heróico, que em boa hora foi resgatado, ele fura a fila para entrar lá. O Barroso tentou dizer isso. O Marco Aurélio chegou a dizer isso, teria que ter entrado com uma revisional. A revisional só cabe depois do trânsito em julgado em definitivo. Era isso. Ainda depois que inventaram essa história de prisão em segundo grau, a jurisprudência até admite o revisional antes, porque na revisional, sim, se reabre o debate, se revê todas as provas. Então o Marco Aurélio usou isso como um expediente para lá, no primeiro momento, pegar e reformar a própria decisão do Fachin, que simplesmente tentou dar um passapé e tentou, na realidade, dar um capote ali para pegar e dizer, não, só vamos tornar incompetente, que é um aspecto formal, o juízo de Curitiba, mas no mais valeu tudo. Em boa hora, o Supremo, na semana passada, disse, não só incompetente, aliás, o Tarso acho que já escreveu muito sobre isso, esse mega competência do juizado da 13ª Vara, isso não existe. Então eles estabeleceram isso era um vício de origem. Então o Fachin, para tu ver como são as idas e vindas, ele anulou tudo, mas ele não queria que tocassem no Moro. Mas o Supremo pegou e disse, não tem como. Não tem como. Até porque a questão da suspeição, ela vem em primeiro lugar. O juiz corrupto, o juiz parcial é o que vem em primeiro lugar. Isso aí tem que passar longe, porque isso não é direito. Gente, me desculpem, eu acho que eu falei aqui muito além do que seria o previsível, mas acho que para iniciar o debate, são essas questões que eu tenho para colocar. Teu som, Rosane. Sem som. Ligar o som, Rosane. Estou sem som? Agora tem som? Agora sim. Tem som. Tá. É o Thiago que está me tirando som aí. Bom, excelente essa tua contextualização, até porque são muitos termos jurídicos, né? E os passos todos, a gente ainda vai levar um tempo para entender tudo o que aconteceu, né? Mas nós recebemos aqui um oi da Margarete Sandrini, que é a coordenadora do coletivo nacional, né? Anula STF, Lula Inocente, e que há pouco tempo também o coletivo nacional fez uma live, né, com vários representantes, inclusive com o José Dirceu, né, que fez uma análise muito importante a respeito dos fatos e da conjuntura política, né? Mas vamos ouvir então a Maritânia. Maritânia, tu concordas ou discordas? Então, boa noite, Rosane, novamente, já cumprimentei a todos, um cumprimento especial, o nosso sempre governador, Tarso Genro, um amigo especial, e eu só quero complementar que eu também estou na condição de coordenadora da AJURD. Nós hoje aqui temos 3 integrantes da AJURD, né, a Jaque, e o doutor Tarso também nos dá a honra de compor
o Conselho Político da entidade, um momento em que a gente debate democracia, né, e busca resguardar isso que nos é tão caro, é importante ressaltar isso. Parabéns a esse trabalho todo do Comitê Anula STF, dos comitês Lula Livre. Certamente o trabalho incansável de todos fez com que Lula também se sentisse forte, e isso fortaleceu outros tantos movimentos, né, no sentido de denunciar a farsa. Em relação à pergunta, o Torelli esgotou a questão jurídica envolvida. É isso, relatou como foi, né, e eu diria não. O STF não pode julgar o mérito desse processo, porque esses processos não têm mérito. Esses processos contra o Lula são, na verdade, uma farsa montada de uma forma cruel, com o objetivo exclusivo de interferir no processo eleitoral, de interferir na escolha do presidente da República. Isso iniciou lá em 2016 com um golpe, né, contra a Dilma. Nós realmente, a partir dali, ruímos em termos de institucionalidade, e a Lava Jato, ela foi isso, ela se debruçou sobre o processo eleitoral e atuou para afastar aquele que poderia ser o presidente da República agora, né? E nós não estaríamos neste caos que o Brasil vivencia. Tanto tu, Rosane, quanto como é que é o nome? A Flávia, né, coordenadora do movimento, quando falou aqui inicialmente, comemorando, e de fato temos que comemorar, porque tardiamente ou não, Lula recuperou seus direitos políticos, como diz o nosso companheiro, né, da BJD, o Pedro Serrano. O Pedro Serrano diz que o Lula retomou a sua humanidade com a suspeição de Moro, né, e a anulação desses processos. É mais do que apenas o direito de se candidatar numa eleição, mas é a própria humanidade que se recupera, né, desse processo. E tu falavas, então, muito feliz de que, sim, nós estamos comemorando, é isso que nós comentamos nesse dia, tá? Inclusive, vocês alteraram o nome agora para Coletivo Lula Presidente. E eu vou avançar um pouco, tá, Rosane? Porque como a tua pergunta foi respondida, eu vou deixar uma provocação e eu quero muito ouvir o Tarso. Hoje de manhã eu pensava na pergunta que vocês fizeram, né? Na pergunta que foi colocado aqui, que é, e agora? Né? E agora? Democracia e conjuntura. E não me sai da cabeça uma situação que tem a ver com o processo eleitoral. Nós ficamos muito felizes e estamos... a sensação que eu tenho é de que, bom, agora está tudo resolvido, porque Lula será o nosso candidato em 2022 e pronto, voltamos. E eu penso que não é assim. Eu pensava, não, eu quero colocar a questão do fora Bolsonaro. Bolsonaro é o que tem de ruim, é o que espelha a degradação da nossa sociedade em todos os setores. Nós perdemos como seres humanos nesse período. E aí eu estou nesse pensamento todo e caio no Sul 21 e leio a magistral coluna, o texto do Tarso sobre esse assunto, e buscando justamente a partir daquela foto infame que deve estar corroendo a todos nós e nos, não é corroendo, mas nos indignando, nos instigando a pensar agora em como nós vamos atacar. Por quê? Porque, na minha opinião, nós não temos sequer garantias de que, mesmo com Lula presidente, nós vamos obter sucesso, porque os mecanismos modificaram, em que pese nós termos leis
que regulam o processo eleitoral, o processo democrático. Vide eleições de Porto Alegre, as recentes eleições de Porto Alegre, a fake news e o gabinete do ódio se instalaram. E então eu deixo aqui a pergunta do Tarso. As instituições do Brasil estão apenas amortecidas ou já faleceram e somos apenas espectros de humanidade que vagam em outras paragens, onde os corpos não fazem sombras e as consciências sumiram nos potes do mercado? Tarso, eu não paro de pensar a respeito disso desde que li a tua coluna. Fico por aqui, Rosane. Muito bem. Obrigada, Maritânia. Tem muita coisa ainda para a gente falar. Tarso, ela passou para ti. Passamos para Jaque ou como faremos? Vocês é que sabem. Tá, eu tenho uma pergunta para Jaque, tá? Porque eu sei que ela é uma estudiosa feminista, né? E eu queria saber uma coisa. O que tu pensa sobre o seguinte? O impeachment da presidenta Dilma foi um golpe, todos sabemos, construído, né, com o Supremo, com tudo, né, com todas as forças jurídicas, com a mídia golpista, né? Esse golpe, na tua opinião, poderia ter sido evitado? O que tu pensa sobre isso, Jaque? Boa noite a todos. Zane, essa tua pergunta é uma pergunta que não tem como a gente responder sem falar sobre todos os atravessamentos históricos e sociais pelos quais o Brasil foi arrastado ao longo das décadas, desde que os europeus chegaram aqui. E essa palavra europeus, ela é muito importante em tudo que vai ser dito aqui, porque um dos atravessamentos é justamente o colonialismo, né? O Boaventura Sousa Santos, ele já coloca essa ideia. Eu até ia fazer uma fala falando sobre Habermas, falando sobre Boaventura Sousa Santos, trazendo um diálogo entre eles, mas já foi direto no assunto e me colocou aqui de cara com esse assunto do impeachment da Dilma. E o Boaventura, ele traz 4 pilares para moldar um sistema, ou melhor, trazer uma plasticidade de uma teoria social que explique algo que ele chama de não seria diferença, seria de desigualdade abissal. São 4 os pilares. O capitalismo, um deles. O patriarcado, um deles. Outro, né? Na verdade, o patriarcado, o colonialismo e, por fim, a globalização, se opondo, então, à ideia de interculturalidade, de multiculturalidade. Então, tu me perguntou, e o impeachment da Dilma? O impeachment da Dilma é só uma sombra disso que ainda atravessa toda a nossa estrutura. O machismo e o patriarcado são estruturais, né? Então, é importante destacar aqui, já que é uma conversa, né, entre amigos aqui, né, enfim, que o feminismo não é algo que se opõe aos homens, é algo que se opõe a um aparelhamento da estrutura, né, que privilegia, então, os homens. E quando nós trazemos esse holofote do pilar do patriarcado que o Boaventura coloca como sendo uma das constituições dessa desigualdade abissal, ele reflete diretamente dentro dessa questão do impeachment da Dilma. Porque nós temos quem forma o legislativo brasileiro, se não homens brancos em seu lugar de poder. O que nós vimos à época do impeachment da Dilma, se não carros pela rua dizendo tchau, querida? O que isso quer dizer? Se não um ódio visceral contra a figura de uma mulher
que se colocava no poder. Né? Então, e não só se colocou no poder, como se colocou no poder de uma forma muito muito forte, muito particular dela, né? Se opondo aí a uma série de meandros, né? Que levaram, então, essas forças a se moverem na sombra para retirá-la do poder. Forças vampirescas se moveram na sombra para retirá-la do poder. E o que acontece? Nós temos, nesses eventos que antecederam o impeachment da Dilma, nós tivemos a questão do grampo irregular que foi colocado, enquanto ouvira-se a conversa de que o Lula iria assumir o ministério. Esse grampo irregular, o impeachment foi irregular, né? O vazamento do grampo foi irregular, né? E não houve crime comprovado que levaria a Dilma a sofrer o impeachment, então ela ainda está investida de legitimidade do voto popular quando ela sofreu o impeachment. Então é uma encenação jurídica, uma encenação política de um golpe, mas um golpe essencialmente atravessado pelo poder patriarcal. Muito bem. Muito obrigada, Jaque. Eu queria que você fizesse essa abordagem, porque a gente às vezes esquece, né, desse machismo estrutural, né, de toda essa organização criminosa que aconteceu para tirar... De acordo com a Prefeitura de Vargem Alta. Oi? Bom, alguma interferenciazinha aí. Querido Tarso Genro, nosso governador, eu sei que tens tempo para sair, né? Mas a gente vai avançar um pouquinho mais às 20 horas. Tu estás livre e o tempo é teu, meu querido companheiro. Obrigado, muito obrigado, querida Rosane, Conceição, Jaque, Paulo Torelli, Maritânia. Vocês viram como eu estava certo em pedir que o Paulo e a Maritânia falassem antes, tá? Sim. Deduziram uma análise do movimento, né, jurídico, político que está ocorrendo no país e chegaram, né, a determinadas conclusões que são hoje universais. Né? Nós vivemos um sistema de crise do sistema político, de aplicação da norma constitucional, de domínio do fascismo, né? Sim. Uma linguagem fascista pelo primeiro magistrado da nação, que nos coloca numa situação de impasse, à beira do abismo. Né? O que temos no fundo do abismo é o inferno. Né? E como atravessar o abismo, não sabemos ainda. Estamos tateando. Estamos avançando, inclusive. Como é que eu procuro abordar essa situação do ponto de vista de uma combinação da minha militância política, que já tem um longo tempo, né? Eu milito politicamente ininterruptamente desde os 14 anos de idade, com a minha formação jurídica e a minha participação nos grandes debates nacionais e eventualmente internacionais. Para que a gente aborde a Constituição, nós temos que conceber, como bem fizeram, de maneira direta, né? Sem nenhum mistério analítico, mas com profundidade, o Torelli e a Maritânia. Nós temos uma ordem normativa da Constituição e, ao lado, de maneira ligada a esta ordem normativa, nós temos uma ordem concreta. A ordem normativa é a utopia do direito democrático no Estado social, aqui no Brasil hoje. A ordem concreta, ela apresenta uma série de lacunas para que prospere dentro dessa ordem concreta as relações reais de força que os atores sociais, atores políticos, os sujeitos de direito, em última análise, têm dentro da Constituição, dentro daquela ordem normativa. Vejo um exemplo bastante
qualificador disso que eu estou dizendo. Tem um deputado que se reporta ao Supremo Tribunal Federal dizendo que vai atacar física e pessoalmente os juízes, que ameaça as suas famílias, que difama e calunia cada um dos ministros do Supremo e que apenas repete o quê? A voz que comanda o direito, que na visão do fascismo é o poder executivo, é o presidente da República. Tudo isso que aquele deputado disse estava dito já de maneira concreta pelo presidente em várias oportunidades. Inclusive, numa primeira grande oportunidade, onde ele revela toda a sua personalidade, que foi abraçada pela maioria da sociedade brasileira, não vamos esquecer isso, pela maioria do povo brasileiro, pela maioria dos trabalhadores brasileiros, que a tortura é uma necessidade, que os petistas e a esquerda têm que ser metralhados, e que a ordem que ele deseja não é esta ordem, é outra ordem. E isso ele faz simbolicamente indo na frente de um quartel, acompanhando os seus sequazes. Não são seus liderados, são seus sequazes. Então, a ordem concreta é a ordem da perversão da estrutura normativa da Constituição. Quem está vencendo até agora é esta ordem concreta dominada pelas relações reais de poder, pelas relações de força. Não é? Porque não vamos nos iludir. O Bolsonaro, ele espelha a cultura, os sentimentos, a subjetividade de uma grande parte do povo brasileiro. Vocês poderiam responder e eu concordo. Sim, do povo que foi iludido, pervertido, manipulado, né? Desaculturado, explorado e violentado ao longo da sua história. É verdade. Mas todo povo passa por isso. E nem todo povo responde desta forma todo o tempo. E é nisso que nós apostamos. Né? Que o povo não vai responder desta forma todo o tempo. Para isso, nós temos um conjunto de iniciativas políticas e jurídicas. Sobretudo, as políticas são muito importantes e, quando podem ser conectadas com ações político-jurídicas junto aos tribunais, junto às estruturas do Estado, elas adquirem, inclusive, uma maior potência. E é essa a etapa que nós nos encontramos hoje. Né? O presidente Bolsonaro ele tem 30% da população. Veja, ele defende a tortura, a morte, o assassinato, defende a tortura moral e física que a Dilma sofreu e fez essa tortura moral a ela, e ele tem 30% da população. Então, a nossa tarefa é uma tarefa muito difícil. Tá? Isso não é, o Bolsonaro não é uma contingência. Bolsonaro nasce das estruturas perversas da exploração capitalista e da alienação capitalista e da opressão capitalista que tornam a parte da população ruim, concordante, que entende, sim, que o Bolsonaro é um mito, é um salvador, é um messias do mal. Né? Mas essa situação messiânica da propagação do mal é uma coisa que satisfaz a sua subjetividade, o seu ego, né? As suas raízes perversas no processo de formação da sua subjetividade. Se nós formos espremer o que ocorre hoje no Brasil, nós podemos dizer o seguinte, quer dizer, nós temos aqui uma luta do iluminismo democrático, filosófico, político, contra as trevas da Idade Média. Nós estamos recompondo o nosso capitalismo tardio e a nossa democracia, né, mal aprendida pela subjetividade das massas, nesta situação. Então, uma decisão como essa do Supremo Tribunal Federal é uma extraordinária vitória.
porque ela se dá contra todas essas determinações da ordem concreta, das relações reais de poder. As pessoas falam, mas por que o Fachin fez a anulação da jurisdição usurpadora do Moro? Ele tinha uma outra coisa. Ele estava procurando um outro caminho aí para salvar o Moro, na verdade. Mas o resultado dentro da ordem jurídica abstrata, da ordem normativa que está lá, foge do controle do próprio julgador. E aí o Fachin, por esses caminhos, abre um canal dentro da ordem jurídica, canal que as relações reais de força não conseguiram bloquear. E a presença do Lula na cena política hoje, ele reabre todo o contencioso democrático. Ele não encerra o processo. Que o Lula é um produto do povo brasileiro. O Lula é um produto deste mesmo povo brasileiro que não foi seduzido, não foi escravizado mentalmente, não foi alienado mentalmente pela dominação que o capital e o capitalismo faz sobre o espírito das pessoas, sobre a alma das pessoas, sobre o conjunto de ideias das pessoas. Por que o Lula resultou nisso, e os demais não resultaram nisso? Por uma série de determinações históricas, psicológicas, familiares, relacionadas com a vida concreta que cada pessoa levou, que não cabe examinar numa curta intervenção como essa. E nós podemos dizer também, adotando aí uma linguagem também messiânico-religiosa, que não é o meu caso, que é uma luta do bem contra o mal. O bem contra o mal. Que são expressos historicamente dentro de contingências políticas, econômicas e sociais que nós não determinamos. Não é equivocado dizer, Eu vejo muito a juventude de hoje dizer ele é do bem e o outro, ele é do mal. Eu não estava acostumado com isso, sabe? E a juventude fala assim. E você vai ver que isso aí tem um fundamento na vida das pessoas. Na vida dos indivíduos, em particular. Porque elas estão em contato com essas determinações históricas, com esses fluxos de pensamento, com essas correntes de distribuição do controle ideológico que vai formando uma também postura defensiva nos indivíduos. Eu não me relaciono com as pessoas do mal, eu me relaciono com as pessoas do bem. E indicam quem é o mal e o bem dentro da estrutura da sociedade que nós vivemos. Então, nós costumamos dizer que é uma luta civilizatória. Sim, é uma luta civilizatória que nós estamos enfrentando. Mas as categorias tradicionais da filosofia moral não são suficientes para examinar, como examinávamos há alguns anos, esta discrepância de civilização e barbárie. Porque se nós estamos olhando agora, por exemplo, o Trump, que saiu da presidência dos Estados Unidos e que representava a barbárie, foi substituído pelo Biden, que não representa a barbárie, mas que é presidente de um Estado cujo desdobramento imperial é o principal semeador da barbárie em escala global. Então nós temos que saber lidar também com essas categorias novas que estão surgindo em função do fim da Guerra Fria, da multipolaridade global, dos interesses dos Estados nacionais se sobrepondo à visão política imediata, inclusive, dos seus dirigentes e presidentes. Então, a Mauritânia me comoveu, lendo o primeiro parágrafo do meu artigo, mas essa dúvida é uma dúvida de quem está contra a barbárie. Ou seja, eles já nos mataram e estão esperando apenas o momento adequado para fazer isso. É isso que eles querem e é isso que eles pretendem. Eles são os emissários da morte. E eles só não matam mais, além da administração da pandemia, que é um morticínio, que é um genocídio, porque não podem
senão eles fariam, como fizeram na Alemanha nazista, como fizeram no genocídio armênio, como fizeram em vários momentos a partir dos interesses do Estado cristalizado em determinadas cabeças, né, doentias que externam um pensamento que se torna, tragicamente, às vezes, maioria. Né? Mas eu, como sou uma pessoa jovem, eu ainda acredito no futuro da humanidade e fico muito confortável e muito faceiro de estar aqui com vocês, como estou praticamente durante todo o dia debatendo, conversando, né, e procurando produzir ideias e movimentos para derrotar a barbárie, derrotar o mal. O mal é o fascismo, o mal é o genocida, e é ele que nós temos que derrotar. Sem derrotarmos ele, não teremos, né, nenhum futuro aqui no nosso país. É isso. É contigo agora. Obrigada, Tarso. Mas fiquem com a gente mais um pouquinho. Esse brilhante comentário do Tarso agora merece também aquela pergunta que tu ias fazer, lembra, Conceição? E também falar sobre o que o pessoal de Passo Fundo, lá, do clube de tiro, né? Sim. Fez lá com os nossos outdoors. Ou seja, o que o coletivo está sofrendo com esse fascismo, que o Tarso coloca muito bem, com essa barbárie que se instalou no nosso país, que já existia, né? Só que não se manifestava, mas nós temos que lutar sempre contra. Vai, vocês. Assim, a gente realmente hoje está participando assim, de uma verdadeira aula, né? Com tantas brilhantes colocações do Tarso, do Dr. Torelli, Maritânia, Jaque, porque nos vai indicando um caminho também para que a gente possa vencer esse fascismo. Também, Rosane, eu estava vendo aqui todo o pessoal que está participando aqui, os internautas, agradecer muitos aqui, Claudira, Flávia Martins, querida coordenadora do coletivo, a Margarete Sandrini, a Dirnorá Araújo, a Luana Amaral, Alexandre Fossati. Ele até disse uma frase assim: Lula é a esperança de um Brasil feliz de novo. A Maria Eularda Nascimento, enviando um abraço para o governador Tarso Genro, a Thaís, o Ronimar também, muito obrigado, Ronimar, todas as pessoas que estão participando dessa live. Realmente vai ser algo assim que a gente vai poder, enfim, como até uma formação, né, futuramente, porque são muitas falas muito importantes, né, que estão nos dando esse direcionamento, mesmo que estamos passando por esse período tão difícil, mas nós temos que ter sempre a esperança, né? A esperança, pensar nas próximas gerações, nos jovens. Então, esse é a nossa militância, né? Também está passando aqui embaixo ali o Pix, quem puder e quiser também colaborar com o coletivo, para que a gente consiga fazer essas ações também de outdoors. Enfim, é através da colaboração de todos que a gente vai conseguir derrotar esse fascismo. A gente também tem como um exemplo da população dos africanos escravizados, né, que também passaram por tantas situações, mas que foi um povo que venceu, né? Então, a gente tem isso como norte. É isso aí, Rosane. Agora é contigo. Muito bem, Conceição, obrigada. A gente quer agradecer a todos os compartilhamentos, nós temos inúmeros compartilhamentos já dessa live, temos a certeza que será uma formação, né? Sim, desculpa, a pergunta que eu iria fazer, até me perdi um pouquinho, mas é que eu tenho esse livro aqui do Pedrinho Guareschi, que fala o direito humano à comunicação. Pela democratização da mídia. Então, a minha pergunta é: qual o papel da mídia dentro de todo esse processo que a gente está vivenciando, da mídia corporativa? O Pedrinho, nesse livro, ele fala sobre a refundação da comunicação. Eu penso um pouco assim que até o fato da gente estar aqui conversando numa live também é uma forma de mudar um pouco a questão da comunicação, mas
O que vocês... Eu gostaria de saber a opinião de vocês. E complementando, mais umas questõezinhas aqui para vocês. Nós podemos esperar que um dia Sérgio Moro, né, os procuradores da Força Tarefa, os juízes do TRF4 e outros, né, sejam julgados? Vocês acham que isso vai acontecer? Sabe? Muita gente se pergunta isso. Bom, o presidente, de fato, é o Lula. Deveria ser o Lula, né? Porque simplesmente arrancaram ele da eleição. E quem fez isso? A primeira pessoa que fez isso foi Sérgio Moro. Por quê? Porque ele colocou em rede nacional uma conversa de uma presidenta, né, ao futuro, né, que seria ministro da Casa Civil, ou seja, fazendo um absurdo nunca visto antes, né? E mais, o Gilmar Mendes bloqueou a nomeação do Lula, não esqueçamos, né? Então, nós temos uma história, uma trajetória toda que não pode ser esquecida. Nós sabemos quem fez isso, sabe? Onde estiveram no verão passado, né? Então, o que acontece, gente? Além disso, a Vaza Jato, né? Ou seja, todas as conversas que foram interceptadas por essa operação spoofing, né? Na verdade, nós podemos não deveriam gerar uma investigação séria, né? Com apreensão dos celulares, perícia, etc. São perguntas que eu trago aqui, né? Do nosso coletivo e que a gente conversou um pouquinho antes. Eu acho que seria isso, e ainda alguma coisa sobre as eleições, como é que a gente vai garantir, né, eleições com esse clima fascista que aí se encontra. Neste domingo, ontem, houve um ato, né, no Parcão, um ato antirracista, devido a um outro ato ter ocorrido, né, onde uma pessoa se vestiu da congregação Ku Klux Klan, né, que muito matou, né, e perseguiu negros e negras, e que nós sabemos muito bem, nazista, né, essa organização, e que aqui em Porto Alegre agora resolveram fazer esse tipo de coisa. Gente, né, o que é isso? Né? Em relação aos nossos outdoors ainda, em Passo Fundo, como eu coloquei para vocês já, né, e vocês já viram na mídia também, um clube de tiro se achou no direito de combinar tudo, de ir até lá e filmar tudo. Isso está com o Ministério Público. Inclusive, nós temos agora, né, e vocês já compartilharam também, e pedimos a todos que estão nos vendo e assistindo que compartilhem, nós estamos com uma petição pública da Avaz, pedindo para o Ministério Público tomar providências. Nós recolocamos o outdoor na casa de um companheiro. Eles lá foram novamente. Então, não é admissível, nós não podemos admitir o avanço do fascismo. Também destruíram um outro outdoor em Taquara e outro outdoor em Montenegro. Então, assim, nós estamos resistindo, o coletivo resiste. Nós precisamos de colaborações, né? E eu peço para o Tiago, nosso querido assessor de comunicação, que coloque aí embaixo novamente o Pix, porque esse Pix nos salva, né? É com isso que a gente faz as atividades que estamos fazendo. Então, lancei uma porção de questões aqui para vocês, né? E quem estiver a fim de iniciar, dê o pontapé inicial. Jaque, vai lá, Jaque. Bom, vou começar a falar aqui, então. Achei fantástica pergunta da Conceição. Por quê? Porque é exatamente o germe de tudo. Comunicação, né? O que a televisão faz, o que a mídia faz, não é comunicação. Comunicação tem o foco aonde? Na mensagem. E não no indivíduo. Não no interesse. Né? Quando a gente fala alguma coisa, um sentimento, por trás daquele sentimento existe uma necessidade, né?
Nós tomamos decisões por pulsão, nós tomamos decisões ou por racionalidade. E a comunicação, ela tem esse objetivo de trazer a ideia da mensagem e da razão, da racionalidade. E isso vai no germe por quê? Porque nossa democracia, a ideia de democracia é construída em cima da ideia de diálogo. E se você perguntar, e esses dias eu vi uma coisa muito interessante, que se perguntaram às pessoas na rua o que era democracia, e a maioria disse que seria a maioria ganha. E não é isso. É ouvir a todos. É um processo onde a gente chega a um entendimento. É a ética do discurso. É a gente trazer a todos os indivíduos para dentro desse processo deliberativo. A democracia deliberativa, ela não existe sem que todos os indivíduos que compõem a sociedade participem desse diálogo, participem dessa conversa. E a comunicação é o cerne de tudo. A gente precisa aprender a conversar, a chegar a um entendimento. Ainda se coloca se existe o conflito, se o conflito é uma coisa ruim. Existem já estudiosos da área, e nós já sabemos muito bem que também o conflito é um momento onde é possível que exista uma catarse e que nós precisamos enxergar um lugar comum para ir. E esse é o diálogo necessário dentro do processo democrático. É o lugar onde nós vamos caminhar para chegar juntos, onde todos os indivíduos que fazem parte da sociedade vão ser ouvidos de maneira igual. Então, não é a maioria ganha, todos ganham juntos, chegando a algum lugar. E isso é comunicação, isso é diálogo, né? Até o Habermas coloca isso. Então, em Direito e Democracia, ele fala exatamente isso, né? Que esse processo envolve a subjetividade, envolve intersubjetividade. Esse diálogo é necessário acontecer para que exista esse processo democrático. E aí ela perguntou a Rosane sobre o que acontece com o Moro e Dallagnol. E aí, o que acontece? E vamos agora? perguntar para as instituições o que acontece. Na minha visão, eu acredito que eles, se são parciais, o que aconteceu foi um crime. Ele estava investido dentro de uma função pública, onde ele deveria ser imparcial, tomar uma decisão técnica dentro do julgamento. Ele agiu com parcialidade e ainda assim se desvestiu completamente de ética e moral quando ele larga a toga para assumir o quê? O ministério, o super ministério, né? Que o cara que foi beneficiado por todo o processo do qual ele foi o julgador, acabou entregando para ele. Então, não, acho que não tem mais o que falar aqui. Só que não é só o Moro, né? É também dentro da instituição. Então, é Dallagnol também. E tem que ser feita justiça. Muito bem, Jaque. Justiça é o que nós queremos. O presidente, o governador, sempre o governador Tarso Genro já teve que sair da live, porque a gente combinou até às 20 horas, nós podemos ficar, vamos nos aproximando mais do final, mas ainda temos, né, tempo para a doutora Maritânia, doutor Paulo Torelli, fazer as colocações exatamente sobre essas questões que a gente colocou aqui, né. Em relação ao Dallagnol, nós fazíamos parte de um grupo, né, Conceição, é o grupo de ações coletivas, e a gente fez um escracho para o Dallagnol na Amhiggs, exatamente. Foi o primeiro ato do grupo de ações coletivas. E lá, eu filmei aquele ato. E foi a única filmagem que conseguiu sair. E ela rodou o mundo, né? A partir daí, ele teve problemas com as palestras, sabe? Foi muito interessante. Nós também fizemos escrachos ao Luciano Hang, né, que ganhou um prêmio na Assembleia Legislativa, o Mérito Farroupilha. Eu tive o prazer de levantar um cartaz na frente dele, chamando ele de sonegador de impostos,
né? Claro que arrancaram meu cartaz, que quiseram me tirar, né? Mas a luta é assim, a luta se faz assim. E a do Ricardo Salles, né, Conceição? Também. Nós nos vestimos com sacos plásticos, nós fomos para frente do Country Club, olha, 10 pessoas fazem uma ação fantástica, né? A Margarete Sandrini estava aqui colocando que foram feitas várias ações em outros lugares, né, em municípios, em estados. Tem também, o coletivo também está presente no Mato Grosso, também está presente em Minas Gerais, né? E aqui no município, são 13 municípios que efetivamente fazem atos junto com a gente. Nós fizemos 4 atos em frente ao TF4, tá? Desse coletivo. E do outro, do GAC, né? A gente também fez, mas qual foi o outro que a gente fez, Conceição? Do GAC? Foi desse que a gente fez lá na frente do Country Club, Não, foi no TRF4, Conceição. Nós fizemos 4 lá também, lavamos, né, com balde. Isso, teve esse também, lavamos. Então, foram muitas ações durante o ano, hein, né, Rosane, mesmo. E o que impediu muito também é a questão da pandemia, das pessoas não poderem sair. Então, a gente estava tendo todos os cuidados também para fazer essas ações, mas, enfim, tudo que pudemos fazer, estar resistindo a esse avanço aí, a gente tem essa turma aí aguerrida. Então, também tem o pessoal aqui que está falando, a Ava Farias, de Avanil, da Bahia, e também a Laureci Ribeiro está enviando um abraço para a Rosane. Laureci! E para todos o pessoal aqui no Facebook que está acompanhando, estão gostando muito aqui das falas, então, assim, tá muito bacana. Beleza. Paulo Torelli, Maritânia, quem começa? Posso conversar um pouquinho, né? Tá. E bem nesse sentido mesmo, de conversar sobre esse momento, reforçar, o Tarso trouxe várias questões que são bem importantes e que nos fazem pensar nesse momento, né? Nós realmente estamos vivenciando no Brasil uma situação de uma encruzilhada muito grande. Os Estados Unidos, e eu vou comentar um pouco isso, só para conversar também sobre essa questão da imprensa, né, que a Conceição trouxe, assim. E sobre essa questão da liberdade de expressão que vocês estão sentindo agora com a destruição dos outdoors do movimento, né, quanto aos outdoors do Lula. E assim, para lembrar um pouquinho dessa questão lá, Bolsonaro estava aliado a Trump é aquele, né, aquele fascista, é o que tinha de pior, e instigava movimentos de direita e no mesmo sentido em todo o mundo. Os Estados Unidos, numa eleição apertada, né, eles conseguiram retirar o Trump no processo eleitoral. Mas nós vivemos aqui, no Brasil, e o Tarso lembrou de uma questão muito séria. Nós temos uma população hoje que recebe uma informação, de um lado, de uma mídia comprometida com essa oligarquia, e de outro lado, e eu penso que muitos hoje, eu sei que tem pesquisas que dizem que ainda um grande número de pessoas se pauta e assiste a TV aberta e etc. Mas eu penso que nós ainda não temos claro qual é o impacto das novas mídias e de como as pessoas recebem e se pautam dentro desses grupos de WhatsApp, dentro dos grupos de igreja, dos grupos familiares, sabe? E é isto que eu penso que nós ainda não temos uma avaliação mais clara, mais objetiva a respeito disso, e o processo eleitoral, ele chega com esta novidade.
E eu penso que é muito importante que se discuta sobre isso agora. A mídia, essa mídia golpista, ela criou um sentimento de mal para cima da esquerda, né? Nós vivenciamos uma torrencial, assim, qual é a palavra, né? Eles falaram durante 3 anos, sem parar, muito mal do Lula, do PT, da esquerda, e isso foi semeado de manhã à noite, né? Depois disso, esse caldo trouxe uma eleição em que ganhou o Bolsonaro. E o Bolsonaro disse o seguinte: eu não quero essa mídia é podre, ele bate, ele faz com que hoje as pessoas respondam, quando tu questiona, mas tu não viu a notícia? Aonde que tu viu? Na Globo? Nós não conseguimos isso quando a Globo nos batia, né? Durante muitos anos. Ele conseguiu, na sua ignorância, né? na sua forma de fazer isso, e constituiu uma rede que é uma rede que é num patamar que nós não chegamos, e eu entendo que nós não sabemos exatamente qual é o tamanho disso e quantos são essas pessoas que acessam, e se partimos do que diz a pesquisa, são 30%, né? E eu acho que nós, como coletivo, como entidades, como partidos, precisam sim agora se debruçar sobre a questão da comunicação, visando o processo eleitoral. Mas, nesse momento, porque eu penso que talvez aqui no Brasil a solução não seja aquela que se teve nos Estados Unidos. Eu sou uma pessimista, né? Mas eu vejo que nós, acompanhando para e passo a eleição de Porto Alegre, né, nós observamos o quê? A campanha da Manuela Dávila ficou na parte jurídica atacando fake news. Esse era o mote, né, nesse processo eleitoral. Assim como o clube de tiro destrói o outdoor do Lula em Passo Fundo mesmo, e nas cidades vizinhas, porque eu estive lá agora há pouco tempo, em todas elas, na entrada das cidades, na rodovia, tem outdoors do Bolsonaro, intactos. Então, se quem é responsável por investigar, se a polícia, né, não investiga a respeito dos responsáveis, se o Ministério Público não dirige contra os responsáveis nenhum tipo de processo e eles não são penalizados, né, nós estamos, sim, numa encruzilhada e num momento muito delicado. Por outro lado, a polícia ataca aqueles manifestantes que foram lá protestar contra Bolsonaro, né? Agora, então, contra estes tem ação institucional. No entanto, em relação ao Lula, me parece, nós não enxergamos esse contraponto. Eu não estou dizendo para onde ir, eu estou colocando a problemática disso, né, para a gente conversar a respeito. E, para mim, é esse mesmo, é sobre isto que nós vamos nos debruçar quando pensarmos em eleições. Vejo muita gente jogando muito peso nas eleições. Deputados que se preocupam com as suas candidaturas, os partidos pensando nas eleições. Só que, da forma como está, esta eleição pode dar água. Esperamos que não, Maritânia. Mas, e agora... Não queremos, Rosane, não queremos. Eu luto para que dê certo. Mas a gente precisa botar o pezinho no chão. E agora, Torelli, o que vai acontecer em relação ao processo? Vai iniciar reiniciar em Brasília, né? Provavelmente, como o Moro foi julgado suspeito, não teremos agora
as provas não existem, né? Que não existiram nunca, eram convicções. Mas eu queria passar para ti, né, Torelli, para tu nos dar assim, alguma luz em relação a isso. Ou seja, ainda o STF vai continuar o julgamento. Tá praticamente claro que não vão retomar a suspeição do Moro. Mas há esse risco ainda, que caminho a gente tem, enfim, palavra tua. Bem, Rosane, na realidade, aqui, como ficou claro na fala da Maritânia, da Jaque, nós temos mais indagações do que até mesmo caminhos para começar a construir umas respostas. Não é por outra razão que, no ano passado, quando fechou tudo por conta da pandemia, eu e um grupo de amigos começamos a todo sábado, às 17 horas, a fazermos lives que têm durado 2 horas, 3 horas, já teve uma que durou 4 horas, para aprofundar temas específicos que dizem respeito à força normativa, à defesa da força normativa da Constituição de 1988. Então, essa pauta que está colocada, ela está em aberto, vai depender de nós. Vocês estão de parabéns pelo trabalho que vocês fizeram. Não pode se perder a dimensão da pluralidade, que ela é necessária, porque nós temos contradições, os partidos têm contradições no seu interior, que não são poucas, e realmente o Brasil levou um tombo em 2016. Agora, se olhar para a história da humanidade, não tem nenhum processo de queda que não se dê sem fragilidades internas, não é só por conta do golpismo do adversário. Eu não quero entrar por esse caminho, porque eu acho que nós temos que problematizar muito, e por isso que eu tenho feito essas lives com os amigos, convidando especialistas. O Olívio Dutra já esteve conosco, o Roberto Requião já esteve conosco, o Ladislau Dalbor, que é um dos maiores críticos da financiarização da economia, e nós temos discutido temas específicos, desde a questão quilombola, da questão indígena, enfim, porque discutimos com o Celso Schroeder o tema da comunicação, que é importante dizer isso. Lá na Constituição está bem claro, eu vou ler para vocês, eu fui pegar aqui o artigo 220, parágrafo 5º. Os meios de comunicação social não podem, direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio. Nós não trabalhamos para efetivar isso. O Celso Schroeder mesmo disse, olha, realmente a gente teve algumas conquistas que, basicamente na questão da TV a cabo, que se conseguiu essas TVs públicas, que acabou sendo um desserviço no tema do STF, mas que é um grande salto de TVs comunitárias, TV Assembleia, TV Câmara. O que eu quero colocar com isso, concordando com as falas que antecederam? Nós temos grandes contradições. Eu vou dar um exemplo só para botar o dedo, assim, uma pequena pitadinha, 2 exemplos, para não ficar fora do quintal da advocacia, propriamente dito, mas um mais amplo. O companheiro Toffoli deu uma liminar proibindo Luiz Inácio Lula da Silva de dar uma entrevista 2 semanas antes da eleição, em que Haddad estava disputando o segundo turno. Aquela proibição teve uma influência direta do processo eleitoral. E nota bem, Lula não estava condenado à lei do silêncio, uma pena medieval, um cala-boca. E foi o companheiro Toffoli, que só está lá no STF pela mão do Lula. Foi ele que deu uma liminar dando um cala-boca. Os profissionais da área do direito têm bem claro o que significa a cláusula pétrea, mas o senso comum também sabe disso. A liberdade de expressão é um direito fundamental intangível ao ponto de não ser admissível emenda constitucional tendente a aboli-la. Mas o Toffoli deu um cala-boca no padrinho dele. Porque pela trajetória do Toffoli, ele não teria como estar onde está se não fosse pela autoridade política do Lula. Todo mundo sabe disso. Então eu estou falando só disso. Um outro tema. É flagrantemente inconstitucional que o nosso grupo, né, já que o Muda OAB, já faça 25% de uma eleição e não tenha uma cadeira no Conselho Estadual da OAB. Quem ganha a eleição na OAB ocupa as 150 cadeiras. A minoria não existe. E aqui é importante se ter claro, aprofundando a fala da Jaque, a democracia, sim, só é democracia se ela é inclusiva. A Jaque colocou com muita propriedade que, na realidade, a democracia significa ouvir a todos. Mas, se vocês forem olhar os manuais todos de teoria da democracia, não há dúvida nenhuma que vem lá da Grécia Antiga. Democracia, em última análise, é a vontade da maioria.
Só que a vontade da maioria não pode ignorar e oprimir a minoria. Por isso os direitos fundamentais são intangíveis, que eu falava na minha manifestação inicial. Por isso que o Poder Judiciário deve ser contramajoritário, porque existe um processo civilizatório que começou com o final da Idade Média, onde hoje não se concebe que uma pessoa seja mais livre ou menos do que outra. Todos são, no máximo possível, iguais e livres, na mesma dimensão. Homens, mulheres, pretos, brancos, índios, todos. É essa a pauta que está na Constituição. E aqui é que começa o problema. E são as mazelas. E daí é fundamental esse comitê, que agora passa a ser Comitê Lula Presidente, do qual eu me considero parte integrante, que respeite e compreenda a necessidade de dialogar para criar um amplo bloco de composição das forças progressistas, para não correr risco, como a Maritânia colocou agora, que não está nada dado com relação ao resultado eleitoral. O Bolsonaro arranca com 30% de seguazes, como dizia o Tarso, ou seja, pessoas que vão se aliar com ele independentemente de qualquer coisa e que estão prontos para tudo, e o mundo já viu essa história. Quando Mussolini chegou ao poder, ameaçando os partidos políticos e com falanges fascistas assassinando as pessoas e destruindo todas as instituições sindicais e reivindicatórias dos movimentos sociais. Nós já vimos essa história. E é isso que faz com que o Supremo mude de posição. Tem um quê de realismo político muito presente. Porque as pessoas perguntam como é que o mesmo Gilmar Mendes, que foi o grande franqueador da Lava Jato, foi ele que franqueou a Lava Jato. Porque o Teori Zavascki, falecido, queria, sim, punir o Moro pelo ato ilícito de liberar uma gravação da presidência da República, que era caso de prisão em flagrante. O STF tinha que baixar uma carta de ordem, naquela ocasião, mandando prender. E a prisão aí não é uma vingança. A prisão aí, processualmente, sob o processo penal, é para fazer a prova. Ou seja, o juiz diretor da seção judiciária do Foro Federal de Curitiba tinha que prender e ouvir o Moro. Por que o senhor fez isso? E ele tinha que dar as razões dele. E a partir dali tinha que se abrir um inquérito e uma denúncia, um processo criminal. E ele tinha que se afastar do processo. Porque ele violou contra a chefe de Estado brasileira. Ele cometeu um atentado contra a chefia de Estado brasileira. Isso não aconteceu. E aí nós temos que analisar, e é o que o Tarso apontava, mas só que é importante a gente dizer que aí começa a problematização. O direito é feito de uma estrutura normativa. É um plano do dever ser. No plano do dever ser, as pessoas não devem matar, não devem roubar, não devem ser desrespeitosas, mas é um plano do dever ser. É um ideal. No plano do ser, a gente sabe que tudo isso acontece. O problema do direito constitucional é que, na realidade, diferentemente de um acidente de trânsito, de uma questão do cotidiano, quando, ao final, os poderes estão em choque, não se tem a quem recorrer. E aí é que começou o problema do Supremo com tudo, quando tinha um acordo. E aí a falta que faz uma OAB democrática onde todos os segmentos da profissão estejam representados, não seja excluída a minoria, respeitando a vontade da maioria, mas levando em conta sempre e tendo presente a opinião de todos. Esse é o desafio que está colocado no próximo período e que em um debate que nós temos que aprofundar. Agora, inequivocamente, a anulação de todos os processos do Lula, seja por conta da correlação de forças da realpolitik, da vida real, ela coloca um outro espaço, uma outra dimensão, mas nada está dado. Está recolocada uma posição efetiva de nós fazermos do Brasil um país de inclusão social, um país que seja para todos, um verdadeiro Estado democrático de direito. E, obviamente, eu sou um grande defensor da Constituição Democrática de 1988, porque ela foi um salto gigantesco em termos de direitos substantivos e direitos materiais. O que ficou pendente foi a estrutura dos poderes. Inclusive, fizemos uma bela live com o Luiz Moreira, que, por ironia, né, ele quase que foi indicado no lugar do Fachin pela Dilma por STF. Ele que foi integrante durante 5 anos do Conselho Nacional do Ministério Público. Tivemos no sábado passado aprofundando justamente o problema do Tribunal Constitucional, porque o Brasil imitou o modelo americano de uma Suprema Corte. Então, este é o problema. O que é o modelo americano de uma Suprema Corte? A Constituição está na mão de todo o judiciário. Qualquer juiz pode dizer, eu acho que tal lei viola um princípio e não vou aplicar. Enquanto que os europeus
justamente no resultado da luta contra o nazifascismo, eles não admitiram o modelo americano de uma corte que pode julgar tudo. Se o Supremo quer, ele pega uma briga de vizinho e diz, não, eu vou conhecer um recurso extraordinário e eu vou entrar nesse caso. E aí a nossa Constituição vira uma colcha de retalhos. Na Europa, o que é o Tribunal Constitucional? Ele fica fora do judiciário, os juízes têm mandato, na Itália são 9 anos, na Alemanha são 11 anos, e eles só se manifestam em abstrato. Ou seja, o problema inicial do tema Lula era a prisão em primeiro grau e segundo grau. O juiz Moro não poderia mandar prender enquanto o Tribunal Constitucional não tivesse dito se o artigo do Código de Processo Penal é constitucional ou não. O próprio Supremo fez um absurdo, porque ele pegou e liberou a prisão em segundo grau sem declarar inconstitucional o artigo do Código de Processo Penal. Estava em aberto. Tanto que a OAB tinha entrado com 2 ações declaratórias de constitucionalidade para reafirmar a constitucionalidade, porque se eles dizem que é constitucional, significa o seguinte: ninguém mais pode questionar que não cabe prisão em segundo grau. Se eles dissessem o artigo tal do Código de Processo Penal. E aí a ministra Carmen Lúcia adiava eternamente o julgamento em abstrato, que é o papel de um tribunal constitucional. E aí o relator foi constrangido e colocou em julgamento o habeas corpus do Lula. O habeas corpus, diferentemente do debate do direito em abstrato, ele tinha que entrar no debate concreto se o paciente do habeas corpus, é o nome técnico que se usa, que é considerado um remédio constitucional, começou lá na Inglaterra, no 1215, e aliás, este livro que está aqui, ó, História e Prática do Habeas Corpus, Pontes de Miranda escreveu aos 24 anos. É um tratado sobre o Instituto do Habeas Corpus, que é justamente um remédio heróico que fura a fila, que entra para dizer o seguinte, olha, inclusive cabe habeas corpus, é a única ação que qualquer pessoa pode fazer. Inclusive, num pedaço de papel de pão, pode dizer, olha, tem uma prisão ilegal. E o juiz é obrigado a conhecer e apreciar o caso. Agora, o STF, o STJ, os tribunais empurraram o que deram. Por quê? Porque era o STF com tudo, e nós estamos nem entrando no debate do que o Supremo está fazendo com a Constituição. Venda da Casa da Moeda, venda das refinarias, venda do Serpro, legalizando uma lei que o Temer fez logo depois do impeachment, que justamente permite a venda na interpretação do Supremo, que mudou numa cautelar, a venda de todas as estatais, pelo menos boa parte dela, as subsidiárias, e inclusive não fazendo uma confusão entre o que é uma estatal que presta serviço público e o que é uma estatal que atua na atividade econômica. O Supremo simplesmente está liberando, dizendo que é constitucional uma lei que o Temer fez logo em seguida, que é a lei das SAs, a lei das estatais. E outras questões que o Supremo tem feito, eu só comecei com o tema do Toffoli porque ele é emblemático. Foi numa liminar que o Toffoli simplesmente anulou um direito fundamental do Lula. Uma cláusula pétrea. Então, o que nós vamos fazer com o judiciário que opera dessa forma? Bom, já falei e fico por aqui. Os europeus, no pós-guerra, não largaram na mão do judiciário a efetividade da Constituição. Eles criaram um tribunal constitucional, que fica fora do judiciário, e o juiz não pode dizer se uma lei é inconstitucional ou não. Se tem um caso que o advogado diz, olha, aplicar essa lei aqui é inconstitucional, neste caso concreto, o juiz tem que suspender o processo, tem que mandar o caso para o Tribunal Constitucional, que tem mandatos, não é vitalício, que nem aqui, inclusive meteram mais 5 anos, quando eu falei, de medo que a Dilma fosse nomear 5 ministros supremos. Eu acho que é esses debates que nós vamos ter que aprofundar, mas é um debate no sentido de lutar pela força normativa da Constituição, não cair na esparrela de achar que tem que fazer uma nova Constituinte. Sob o ponto de vista substantivo dos direitos, pode pegar qualquer capítulo da Constituição. Nós já fizemos 36 lives no ano passado, esse ano vamos fazer 26, e nós estamos pegando temas específicos com especialistas, com gente que se dedicou, que tem PhD, que tem doutorado sobre cada um dos temas. E também figuras públicas, como Olívio Dutra, Roberto Requião. Simplesmente, o que eu tenho recebido de notícias das pessoas dizendo o seguinte, mas Torelli, eu não sabia que a nossa Constituição tinha tanta coisa, que a nossa Constituição é tão boa. E eu fico, se nós pegarmos só os primeiros artigos da Constituição, que já ficam falando dos fundamentos e dos objetivos, a metade dos ministros do Supremo dizem que aquilo são só princípios, são meras exortações, quando está dito lá no artigo 3º que um dos objetivos do Brasil é constituir uma sociedade livre, justa e solidária, ou seja, a ideia do princípio da solidariedade. Quando no inciso 4º do artigo 3º diz é o objetivo do Brasil promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade, quaisquer outras formas de discriminação, garantia do desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza. Isso aí são objetivos do Brasil. Eu sustento
E os grandes constitucionalistas na Europa do pós-guerra sustentaram que esses princípios, essas exortações, que para o Barroso e a metade do ministro Supremo são meras exortações, têm força normativa. Ela vincula. No mínimo, ela vincula no sentido de colocar uma barreira, de dizer, não passa daí. Mas o que nós vamos fazer quando o companheiro Toffoli dá um cala-boca, violando a mais sagrada das garantias iluministas, que é a liberdade da pessoa expressar o seu pensamento? É essa contradição. E não nos esqueçamos, o próprio Toffoli, um pouco antes, logo depois do impeachment, ele disse que ele tinha se convencido que em 64 não houve um golpe. Em 64 houve uma revolução. Ele que chegou lá só pela mão do Lula, que até ontem era militante do PT, ele se convenceu, agora que ele está no STF. O que é isso, senão a velha força do estamento autoritário de uma sociedade que ao tempo inteiro tenta se reconstituir hierarquicamente, onde tudo, em todos os espaços, as pessoas são instadas. Essa classe média que faz carreata coberta de gel e com máscara pedindo para o povo andar nos ônibus lotados no meio da pandemia. O que é isso, senão um atavismo, uma regressão de uma sociedade que viveu a escravidão durante 350 anos? Nós temos que fazer esse debate, dentro da complexidade. Vocês estão de parabéns, mas tem que compreender que existem vários partidos políticos no âmbito da esquerda e que é necessário o diálogo entre todos eles para conseguir construir força para que os fatores reais de poder não sejam os fatores do retrocesso, do neofascismo, do protofascismo, sejam, sim, a compreensão comum de toda a sociedade da importância do máximo de liberdade e do máximo de igualdade para todos os cidadãos, para cada homem, para cada mulher, independentemente de cor, de sexo, de religião, de origem. Esse é o recado que eu tenho que dar, que eu dou cumprimentando a vocês, parabenizando pelo trabalho excepcional que vocês fizeram até aqui e que agora se desdobra. Sim, como um comitê que tem uma identidade com a candidatura Lula, do qual eu faço parte, mas compreendendo que nós temos que dialogar com outras organizações partidárias no âmbito democrático, popular e progressista. Perfeito, Torelli. Uma aula magna vocês nos deram hoje aqui. Muito obrigada. Eu estou completamente satisfeita. A gente passou 36 minutos do horário previsto, mas era previsto, né, que isso iria acontecer. Dr. Paulo Torelli, a gente quer agradecer muito a sua presença, né, toda essa lucidez de nos colocar todos os fatos é fundamental para que compreendamos esse momento. Também, Maritânia e Jaque, se quiserem uma palavrinha, podem dar. Apenas eu queria lembrar que, como nós estamos numa pandemia, há muitas atividades acontecendo nesse momento, inclusive reuniões do Comitê Solidário, né, porque nós estamos com o povo passando fome, né, gente? Né, Torelli? Povo passando fome. E quem é que está levando comida para o povo? São as instituições, são os partidos, são os movimentos sociais, são os sindicatos, né? São as ações de pessoas. Incrível, incrível como nós temos essa capacidade de união. Mas o Torelli nos faz uma colocação fundamental. É somente através da união da esquerda, de uma frente ampla, trazer os setores progressistas, né, de outros partidos, né, também para vencer esse governo miliciano, genocida que aí está. Então, a nossa luta vai ser vacina já, a nossa luta é fora Bolsonaro e a nossa luta será Lula presidente. Maritânia, Jaque, Rosane, apenas para, então, encerrar a participação, cumprimentar vocês, dizer que a gente está junto também nesse comitê e concordando com as colocações que fez o Paulo Torelli quanto à necessidade de a gente conversar amplamente a respeito, porque, na minha opinião, talvez nesse momento, fora Bolsonaro,
responsabilizá-lo pelo genocídio, que a CPI ocorra de uma forma, de modo a expor para a população em geral, de que sim, ele é o responsável, para que se quebre essa tentativa dele de dizer, olha, vocês estão passando fome por um lockdown que nunca existiu nos estados e municípios, a responsabilidade, portanto, é de governadores e prefeitos, é de que se contém esforços no sentido de realmente expor este que é o representante, né, de uma força nefasta, de uma força que quer mesmo o mal, né, que é o mal. Esse mal precisa ser combatido, ele precisa ser visto, e as instituições não podem fazer vistas grossas a estas situações. E alertando vocês, e nos colocando também à disposição, cada ato de vandalismo para cima das atividades Lula livre, agora Lula presidente ou Lula inocente, enfim, né, desse comitê que é constituído, deve sim ser cobrada frente às instituições. As pessoas não podem filmar, postar nas redes sociais um ataque, como aconteceu lá em Passo Fundo, né, a um outdoor, a uma expressão, portanto, de opinião de uma parcela daquela população, né, lembrando que lá eles trancaram a passagem do Lula na caravana, né, na caravana do Lula, e desde então isso acontece, e não há movimento nem das polícias, nem do Ministério Público, no sentido de responsabilizar aqueles que se identificam, dizem quem são. Então, assim, cumprimentando vocês, dando uma boa noite, dizendo que a nossa tarefa ela é muito grande e vai ter sequência, estaremos juntos. Tá? Cumprimentando a Jaque, a Conceição também, dizer que é agradecer também pelo convite, que estamos aí na luta. Obrigada, Maritânia, muito obrigada. Jaque. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui ao lado da Maritânia, do querido Paulo Torelli, companheiro do Muda OAB, da Conceição e da Rosane, do Tarso, que esteve presente, e de todo mundo que está aí do outro lado. Queria deixar um recado, né? Exatamente como o Torelli colocou, é necessário que exista uma composição plural das forças da esquerda, né, para combater exatamente o que a Maritânia colocou, que é um mal que está presente, que existe e que deve ser imediatamente combatido, né? Nós não podemos perder mais nenhum direito, não podemos ser atacados em nenhuma outra frente. Portanto, se nós queremos preservar os nossos direitos, a Constituição do nosso Estado, é urgente, necessário e imediato, fora Bolsonaro. E é por aqui que começamos. E é aqui que nós vamos começar a restituir a dignidade e deixar de banalizar o mal, deixar de banalizar a impunidade, deixar de banalizar a ineficácia das instituições. Então, eu agradeço a oportunidade, dizendo que a luta se faz exatamente como o Boaventura Sousa Santos disse. Vai se restituir a democracia de verdade nos braços erguidos das mulheres em luta, dos movimentos sociais, dos quilombolas, dos indígenas, dos movimentos negros, da periferia, e é aí que surge o verdadeiro pilar da nossa sociedade, e despolarizando a luta entre as minorias e polarizando a luta contra o verdadeiro opressor. Então, muito obrigado e uma boa noite a todos. Muito obrigada, estamos recebendo parabéns aqui. O Anísio Pires, que está lá na Venezuela, está nos assistindo, né? O professor, a Margarete Sandrini, Margarete Sandrini, obrigada. Em nome da coordenação do coletivo, né? Em nome da Flávia
Martins Costa, da Amanda, que é a nossa presidenta da primeira zonal do PT, e também do João Mesomo. Eu quero agradecer a todos, todas, e passo a palavra para a Conceição, para dar o tchau para a gente, e vamos aprofundar os debates, sim, vamos continuar discutindo comunicação, vamos continuar discutindo a questão jurídica, né, o andamento do processo, enfim, tudo, nós vamos debater tudo, e vamos criminalizar aqueles que querem nos calar, não vamos permitir. Obrigada, Jaque, muito obrigada. Conceição. Quero agradecer muito o convite, Rosane, a estar participando dessa mesa aqui. Me sinto honrada, assim, com a Jaque, Maritânia, Paulo Torelli, ao governador Tarso Genro, e a todas as pessoas também que participaram aqui. A Alessandra Fossati está comentando também para que o pessoal assine a petição sobre os casos de vandalismo em Passo Fundo. Também um abraço ao Duda Vieira, enfim, também o pessoal seguiu do Paulo Torelli também, que recebemos uma aula aqui, a de Norá Araújo, que saudar a todos, assim, ó, só temos a agradecer, firmes na luta, com muita coragem, muita força, porque uma etapa já foi, Lula é inocente, Moro é suspeito, e fora Bolsonaro, e vacina já para todas e todos. E com a união do nosso povo, a gente vai vencer, nosso país vai ser um país, uma nação que seja justa para todos e todas que moram aqui, que residem. Muito obrigada. Uma ótima noite para todos. Muito obrigada, gente. Paulo Torelli. Queres fazer uma falinha? Não, eu só queria dar um tchau para todos e todos. E deixa eu falar, no sábado, agora dia 1º de maio, nós vamos estar com a Magda Biavaschi, ex-desembargadora federal aqui do Trabalho do Rio Grande do Sul, e com o Vinícius Moreira de Lima, falando sobre organização coletiva do trabalho e capitalismo, sábado às 17 horas, aí, nas lives que nós estamos fazendo na nossa página. Mas eu queria só dar um tchauzinho mesmo, parabenizar vocês, eu acho que estamos de parabéns, como eu já disse, a tia Rosane, a Maria Conceição Vidal, e também a nossa colega de live aí, a Maritânia, a Jaque, e a direção do coletivo, a Flávia, o João Mesomo e a Amanda Cardoso, nossa grande companheira aí, presidente da primeira zonal, né? Então, parabéns, e a todos os internautas e internautas aí. Ok, obrigada, gente. Valeu, até a próxima, então. Obrigada, Margarete. Obrigada, Flávia. Obrigada, Terezinha Krolikowski. Tchau. Tchau. Thiago. É isso aí. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Lula presidente. Lula presidente. E Lula presidente. Isso aí. Obrigada.